Lucas capítulo 17, versículos 12 a 14. Perdão, irmãos, versículo 11 a 14. Um versículo a mais aí na nossa conta. Assim diz a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Amém. Vamos ler diante da palavra, vamos orar, diante da palavra lida. Senhor, nós precisamos da tua instrução, precisamos da luz que vem, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, guiando o nosso coração, nossa mente, para que sejamos tratados pela tua palavra, exortados e animados na porção dela, no nome de Jesus. Amém. Esse cântico de Natal é o nosso relógio, tá? É só para dar uma animada na gente. Tá despedindo do Natal agora só o ano que vem, tá bom? Então, não ponham mais reparo do que já colocaram. Ele vai continuar até que alguém derrube ele dali, tá bom? A gente tentou matar essa cobra antes do culto, mas acho que faltou paulada. Muito bem, agora que eu e o relógio já desconcentramos os irmãos, vamos voltar ao contexto da palavra do Senhor. Daqui a pouco dá jeito. Irmãos, nós estamos aqui na correnteza do ministério público de Jesus. As coisas estão acontecendo. Jesus já é conhecido a essa altura aqui do seu ministério público. Perceba o que está acontecendo. Ele está passando às portas de uma aldeia. Aqui é o perímetro, é a periferia da cidade. E tem um grupo de leprosos ali fora. Claro, eles são marginais. Não marginais no sentido pejorativo que nós temos às vezes com trombadinhas, né, e tudo mais. Não, marginais porque eles vivem, e esse é o real significado da palavra, à margem da sociedade. Leprosos tinham que ficar afastados por uma questão de saúde pública. Mas eles também eram discriminados pela condição que tinham e pelo contágio, né, que sofriam ali. Era contagiante a lepra e não tinha cura. E uma doença terrível. Então esses homens estão juntos, essa situação grave aqui. Eles não só estão separados da sociedade, perderam família, casa, tudo. Nome. Percebeu o nome que o detalhista Lucas deu para eles? 10 leprosos. Leproso é leproso. O nome quase que não importa mais para a sociedade. Ele perdeu tudo, perdeu identidade, perdeu emprego, carreira. Nada mais disso importa. Ele tem que agora ser levado ou ao leprosário ou viver à margem, como é o caso aqui. E são 10, porque leproso só fica com leproso. É quem tolera uma situação dessa. Então, uma situação assim, muito drástica, muito lamentável do ponto de vista social, humano. Tá? É uma situação deplorável, humana e socialmente falando. E Jesus está passando ali. Veja que o texto continua. Depois do versículo 14, Jesus segue viagem. Ele não vai entrar na aldeia. Ele não tem nada o que fazer ali. Ele passa direto. E eles estão meio que esperando Jesus passar, porque quando passa à distância, tanto que a comunicação é via gritos. Perceberam isso? Gritaram ao ver Jesus de longe. Gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus não para, Jesus não vai até eles. Mas essa é a prova de que o nome de Jesus chegou antes de Jesus. Porque eles não têm jornal, gente. Não tem sequer correspondência correndo aqui, necessariamente com eles,
Não tem internet, não tem televisão, não tem rádio, não tem nada disso para estar acompanhando diariamente. Hoje nós acompanhamos, não é diariamente, é minuto a minuto as notícias do mundo. Nesse mundo antigo, as informações eram muito mais lentas. Perceba então que o ministério público de Jesus já tinha se alastrado de forma comunicativa. As pessoas sabiam quem ele era, o que ele estava fazendo. Esses homens estavam aqui com expectativa de alçar um pedido de socorro naquela oportunidade que poderia muito bem ser única. Não apenas pelo fato de que Jesus não voltaria naquele lugar, estava passando no ministério público que seria de apenas 3 anos, embora eles não soubessem que o ministério seria tão curto. Certamente eles não tinham expectativa de que Jesus ficasse passando por ali. Ele tinha projetos, ele tinha o seu ministério, a sua agenda, que ele não comunicou muito claramente, a não ser que estava rumo a Jerusalém. Mas também pela situação de vida. Não tinha uma perspectiva de vida longa, longeva. Então, aquela oportunidade muito bem no coração daqueles 10 seria uma oportunidade talvez única. Muito especial. E é diante dessa situação que eu quis realçar para os irmãos, embora o texto já nos diga isso muito bem, que eu quero ler as palavras do clássico pregador inglês Spurgeon, que diz o seguinte: os ventos uivam, as ondas rugem, mas ele se sente seguro com a âncora a bordo. Tolo, essa âncora não tem utilidade para você enquanto puder vê-la. O ancoradouro do navio não pode estar no próprio navio. O que você tem que fazer com ela? Lança-a fora do navio, deixa-a cair nas profundezas até o fundo do mar. Ela se foi? Ótimo. Você não consegue vê-la mais? Muito bem. Agora surtirá efeito. Esse é um texto, não esse do Spurgeon, esse é apenas para adoçar um pouco a nossa imaginação, para visualizar o que está acontecendo no texto que importa. Esse é um texto de relato do Evangelho que fala sobre fé, sobre confiança, expectativa, sim, muita expectativa. Expectativa é uma coisa perigosa, né? Mas esses homens não têm o que perder. E muitas vezes, quanto mais grave é a situação, melhor as condições de ter expectativa, fé e esperança. Essa tríade tão preciosa para a vida. Quanto melhor a situação, mais difícil exercitar fé. Mais pobre é a nossa esperança. Mais fraca é a expectativa. Não precisa. A Bíblia, no Novo Testamento, de uma forma muito especial, nos provoca e nos ensina de forma exortativa de o que pode nos dar esperança e fé são caminhos de provação e de dor. É por isso que eu quero dizer para você imediatamente: não desperdice as suas lutas. Por mais que tenhamos pressa de sair daquilo que nos incomoda, não desperdice a oportunidade que somente as suas dores podem proporcionar enquanto oportunidade para aprendermos do Senhor. Enxugando as palavras de C.S. Lewis, ele diz o seguinte: que Deus nos ensina de diversas formas, mas a forma que ele fala como que num megafone é através da dor. Reflexão essa que ele poderia ter simplesmente lido nas Escrituras, mas precisou do luto da perda da esposa para entender de forma clara sobre veias do amor de Deus por ele, que não ficaram tão claras até então. Na nossa vida não é diferente. O Senhor usa circunstâncias adversas e nos providencia as mesmas para continuar dizendo sobre o seu amor para conosco de formas mais profundas que
que nossas maiores alegrias não são capazes de nos dar e ensinar. São formas didáticas distintas que precisamos. A pedagogia, a andragogia, as formas e métodos de ensino nos ensinam que há formas diferentes de aprendizado. Há os sinestésicos, os dinâmicos, aqueles que são mais das formas gráficas da leitura, aqueles que aprendem mais ouvindo e aqueles que aprendem com, todos nós, né, que aprendem com a somatória de todos esses reforços. O Senhor Jesus que nos desenhou sabe que precisamos de aulas distintas para sermos transformados em quem devemos ser. A oportunidade que esses homens estão tendo não foi desperdiçada por eles. E talvez, a contragosto de todos os outros relatos no Evangelho, neste, nós temos muito a aprender com quem recebe a bênção. Porque, via de regra, quando um milagre está acontecendo, a gente não tem muito o que aprender. Não do ponto de vista de Jesus dar um milagre de uma pessoa que recebe um milagre, porque não tem metodologia para isso. Não tem um tipo de oração certa para receber um milagre. Não tem uma fórmula secreta para fazer ou realizar ou provocar novamente um milagre. Normalmente, quando o milagre está acontecendo, e aqui vai acontecer um milagre, nós contemplamos a majestade, a divindade, a glória de Cristo e o adoramos. Isto é suficiente, muitas vezes, quando o milagre está acontecendo. O milagre é diferente de um sermão. Jesus mesmo, por vezes, desvaloriza o valor de um milagre em preferência, em predileção aos seus sermões, ao que ele tem para dizer. Lembra uma passagem onde ele deixa uma multidão na madrugada? Diz o texto que desde a tarde até a alta madrugada ele vinha curando toda sorte de enfermidades, curando todos os endemoninhados que lhes apresentava ali e também todo tipo de doença. Ou seja, tinha uma multidão, a cura estava aberta, o pessoal estava sabendo, então foi todo mundo para lá. E ali naquele lugar, ele estava operando milagres à tarde, à noite e entrando na madrugada. Até que um momento ele some, sai de fininho. Diz o texto que Simão Pedro e os outros, olha na ARA, na revista atualizada, tem um verbo para qualificar a busca dos discípulos por Jesus. Diligentemente o buscaram em toda parte. Diligentemente, olhou até debaixo do tapete, dentro da geladeira. Cadê Jesus? De repente, acha o homem quietinho no canto. Senhor, todos te buscam. E Jesus diz o seguinte: vamos embora. Vamos para ali e para colar, para pregar o reino. Foi para isso que eu vim. E vai embora. Jesus, nesse momento, estou aqui fazendo um parêntese de destaque, ele estabelece e deixa claro, não ele estabelece naquele momento, mas deixa claro prioridades estabelecidas. Fala, olha, eu não vou curar todo mundo, mas eu preciso que todo mundo escute o Evangelho. Em alguns momentos ele coloca numa hierarquia muito clara para ele. Milagre é secundário ao anúncio do Evangelho. Milagre resolve provisoriamente, o Evangelho cura para sempre. O Evangelho vai nos levar para uma condição de perfeição que um milagre pontual não seria capaz. O milagre cura uma cegueira. Eventualmente esses olhos morrerão. O milagre cura uma perna coxa. Eventualmente não se poderá andar mais. Por invalidez, por velhice, pela morte. O que o Evangelho nos faz é nos levar para novos céus e nova terra, com corpo ressurreto e glorificado. Perfeito. Olhos, pernas, um coração bom. Um corpo que não pode sofrer mutações, onde não haverá células cancerígenas que
que nos apavoram tanto. Não haverá mais esse tipo de dor. Não haverá mais esse tipo de luta. Não temeremos mais esse tipo de morte. O Evangelho faz isso. O Evangelho que anuncia Jesus, portanto, faz isso. Muito bem. Dito isso, nós olhamos aqui o que está acontecendo. Esses homens estão aqui na expectativa de que algo aconteça. E muitas vezes nós precisamos de circunstâncias adversas para olhar para Jesus com os olhos que sempre precisamos olhar, com expectativa. O que vai acontecer aqui, eu quero que você considere como uma oração. Porque buscar Jesus a fim de encontrá-lo e colocar diante dele nossa causa, nossa necessidade, por mais desesperançada que seja, é oração. Orar é isso. Não exclusivamente, mas completamente isso. Isso é uma oração toda. Levar a Deus a minha causa, a minha necessidade, ainda que aparentemente impossível, ou preferencialmente essas causas mesmo, e colocar diante do Senhor com expectativa de ser ouvido. Isso é oração. É o que esses homens vão fazer. E Jesus está ali. Diz o texto, eu quero apenas separar as frases desse texto para nossa meditação. Ao entrar num povoado, diz o texto aqui, Jesus passava pelo meio de Samaria, ao entrar numa aldeia. Primeira coisa que nós vamos entender aqui é um recorte teológico. E eu quero passar rápido por ele. A única possibilidade dessa oração acontecer, desses 10 leprosos, é porque Jesus está ao alcance. E aqui nós já vamos começar a ver que talvez não da forma como eles gostariam ou prefeririam. Jesus está de longe, está passando rápido, não vai parar, mas está ao mesmo tempo ali. A única possibilidade dessa oração acontecer e o resultado que vai vir dessa oração é porque Jesus está no planeta. Veio do natalício. Veio da encarnação. Jesus, o Verbo, se fez homem conosco para estar disponível ao alcance. Nesse caso aqui, visivelmente. Mas desde o Antigo Testamento, através do ensino do sacrifício dos animais, ele estava disponível. Uma vez ao ano, sacrifícios eram feitos ali no tabernáculo. E então a fumaça subia do propiciatório e uma coluna de fogo descia no santo lugar. E ali onde estava guardada a Arca da Aliança, era ponto de encontro entre o sumo sacerdote e a presença de Deus. Deus estava nos ensinando que ele ouviria orações através de sacrifício. Posteriormente a gente entende que aqueles sacrifícios eram símbolos do sacrifício da cruz. Portanto, não suficientes para a realidade, mas suficientes para nos ensinar a realidade. A realidade é o plano da cruz, a execução daquele sacrifício, daquele cordeiro na cruz, o próprio Cristo. Mas em todo esse tempo, Deus decidiu vir no mundo, nos provocar a oração, estabelecer o caminho dela, a possibilidade, e ouvi-la, e atendê-la, respondê-la. E o fato de Deus estar ouvindo orações e respondendo, já pressupõe algo muito maior que a mera dinâmica da oração. Comunicação com Deus. Comunicação com Deus reflete, de uma forma ou de outra, comunhão com Deus. Comunhão que foi perdida desde o jardim, através do pecado. A presença de Deus é consumidora de pecadores.
é perigosa, é ameaçadora. Veja, Deus está aqui em Cristo, disponível para que homens leprosos, cujos parentes, talvez numa hora dessa, não os atenderiam, não os julgariam dignos da sua atenção, pela precariedade da sua saúde. Mas Jesus está disponível à oração desses homens. Pela providência da encarnação, Jesus está disponível. E nesse momento você pode estar achando restritivo demais, porque esses 10 estão aqui vendo Jesus de longe. E os outros leprosos das outras comunidades que não estão vendo Jesus. Muito bem. O autor aos Hebreus vai nos ensinar que devemos ter intrepidez mesmo para clamar e entrar no Santo dos Santos. Ele diz, isto é, a presença. Porque o véu foi rasgado na carne dele. Agora podemos invocar a Cristo em qualquer hora, em qualquer lugar. Não é mais o Santo dos Santos, é qualquer lugar. Porque o propiciatório está cheio. A cruz o encheu. O sacrifício foi feito. A fumaça está subindo constantemente, porque o sacrifício de Cristo, a sua morte, é suficientemente eterna para toda a oração que for feita em nome de Jesus. Nós estamos vendo um retrato histórico e pontual para que aprendamos sobre a vida em todo lugar, em todo o tempo. Essa é a possibilidade de falar com Deus. Buscá-lo. Buscá-lo de todo o coração. E me achareis, quando me buscares de todo o coração. Ele falou isso para os cativos na Babilônia. Falou isso para a oração que deveria ser feita para a restauração de Jerusalém. E continua falando no Novo Testamento agora, ao dizer que vai ouvir todo aquele que o buscar e de maneira alguma o lançará fora. Jesus está entrando num povoado, Jesus se encarnou, Jesus decidiu estar aqui. Essa é a doutrina da encarnação do Verbo eterno de Deus, para providenciar uma morte que substitui pecadores para a vida. Ou aproveitamos isso, ou estamos condenados eternamente. Não virá um outro Salvador, não terá uma alternativa. Esta basta e é poderosamente suficiente. Jesus está ali. Por isso que ele pode dizer, em Efésios 5,14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Ninguém morre buscando a Cristo. Ninguém será frustrado ao buscar a Cristo. Dez leprosos. Primeiro, entrando num povoado, agora 10 leprosos. Primeiro Cristo, agora a situação carente. E nós falamos sobre essa situação, eu não preciso repetir. Essa situação problema não é tida aqui como um empecilho, mas como oportunidade. A pergunta que fica para nós imediatamente é: você tem aproveitado a sua oportunidade para buscar a Deus de uma forma que você não tem buscado? A sua situação problema é motivo para se queixar de Deus ou para buscá-lo? Porque talvez Deus tenha dado a sua dor para servir de degrau para Ele, para você chegar a Ele. E muita gente tem usado a sua dor como poço, para queixa, para desistência. Esses homens estão com um problema tão profundo que eles não têm como olhar para Cristo com outros olhos, a não ser com olhos de esperança. Se este aí que é filho de Deus não fizer alguma coisa, ninguém poderá fazer. Talvez você está precisando de problema grande desse jeito.
Misericórdia, pastor. Misericórdia mesmo. Claro que misericórdia. Porque nós devemos buscar a Cristo com essa expectativa. Devemos olhar para Ele como quem olha para Deus. Porque Ele é o nosso Deus. A única explicação para não olharmos para Ele com tamanha sede, desprendimento, desejo, esperança, é acharmos que não precisamos de tamanho remédio. Deixa eu falar com os homens agora, e me incluindo no pacote. Não pelo óbvio, mas também pelo que vocês vão entender agora. Como é que está a vida entre você e os médicos? Tem feito o check-up? Eu estou me achando porque eu fiz um check-up. Depois de 33 anos de idade. Fiz um. Então agora eu falo com quem não faz assim, tem que fazer. Tem que cuidar. Eu sei que é difícil, não é? Encarar um médico, me deslocar para um consultório, coisa horrorosa, apavorante. E não é por medo apenas de vacina. Viu, Igor? Seu pai tem medo de vacina, de injeção. Não é só você não. E não vai para o médico. Não vê como é que está a saúde. Mas algumas coisas, irmãos, nos colocam na cadeira do consultório. Algumas coisas, irmãos, intercorrências nos colocam na maca do hospital. Algumas coisas nos colocam diante de uma prateleirinha cheia de caixinhas, de rótulos vermelhos e pretos. Às vezes nós não entendemos que precisamos e por isso não buscamos. Às vezes nós não achamos que precisamos. Deus nos livre de precisarmos de reforço, porque Ele pode nos dar. Porque Ele não pode abrir mão do que vem através da provação. A esperança. Porque a fé provocada na provação, uma vez confirmada, produz em nós, para a glória de Deus, esperança, adoração e temor. Essas coisas Deus não vai abrir mão de que você encontre. E se não estamos encontrando necessidade de buscar a Deus pela alegria da sua presença, como o salmista no Salmo 27 disse: uma coisa eu peço ao Senhor e buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias enquanto eu viver ou da minha vida, contemplando a beleza da sua glória. Se não somos o salmista, se não temos essa direção do coração, então que seja pela dor, mas o que não dá é para viver sem buscar o Senhor de todo o nosso coração e temê-lo para a sua glória. Não dá. Não é uma vida que vale a pena ser vivida se não for em adoração, temor e busca. Esses homens têm um problema sério o suficiente para levá-los à oração. Você está precisando de um problema sério o suficiente? Porque se for, Deus vai te dar. Agora deixa eu te falar o principal dos problemas, como diz o poeta gaúcho Mário Quintana: o pior analfabeto é o que sabe ler e não lê. Porque tem gente que recebe dor e não busca.
Aí, meu irmão, está complicado. O que pode ser feito por você? Tem gente que desperdiça o câncer, tem gente que desperdiça as lutas, tem gente que desperdiça as disfunções, as dores. Não misture isso com pecado. Pecado é um problema que nós temos, pelo qual precisamos de Cristo. Eu estou falando com crentes que precisam de perdão todos os dias, mas eu estou falando de provação. Estou falando de dores, de lutas, frutos gerados nas canções dos salmos. Não vamos confundir as coisas. Tem gente que chega para falar com o pastor e o problema da vida deles são gerados justamente pelos pecados que pecam. Seus pecados não são oportunidades para você buscar mais o Senhor. Isso é outra coisa. Arrependimento e atitude. É isso que você precisa nesse caso. Estou falando das suas lutas, das suas dores, daquilo que foge o seu poder e o seu controle. Isso é oportunidade para você buscar o Senhor como você nunca buscou. Esses homens fizeram isso. Buscaram o Senhor porque esperavam por um milagre. Deixa eu te falar uma coisa. Não é coisa demais esperar por um milagre quando estamos diante de Jesus, porque Ele pode fazer. É aqui que nós vamos medindo duas coisas: o tamanho da nossa fé em relação a Jesus e o tamanho do Jesus que cremos pelos olhos da nossa fé. Esses homens ouviram falar de Jesus, certamente pouca coisa, mas ouviram falar. O ministério público de Jesus chegou até eles, embora os meios de comunicação fossem muito escassos e limitados, mas ouviram o suficiente para se colocarem em expectativa de um milagre. E aqui chegou no ponto crucial desse texto. E como eu disse, nós podemos aprender com esses homens de forma exclusiva nesse recorte de milagre. Eles esperam por Jesus e qualquer coisa de Jesus basta, porque eles olham para Jesus como sendo Jesus mesmo. Eles não olham para sua âncora, eles olham para quem pode acalmar a tempestade. Por que eu digo isso? Porque a resposta de Jesus tem um potencial de frustração tremendo. Eu quero que você preste atenção nisso. Ele não coloca condição para Jesus. Eles oram, fazem tudo o que podem fazer, estão ali, gritam. É um jogral, é em uníssono, eu não sei, diz o texto que gritaram: Jesus, mestre, compadece de nós. Vocês viram a resposta de Jesus? Em alguns relatos, Jesus chega, faz barro, passa no olho. Em alguns relatos, Jesus sopra, levanta a mão, toca, para, conversa. E nesse, vocês viram o que aconteceu aí? Repararam? Diz o texto seguinte, versículo 14: ao vê-los, Jesus disse: vão se mostrar aos sacerdotes. E foi embora. Eu não sei você, irmão, mas para mim isso daqui seria muito frustrante. Eu com a expectativa de uma única oportunidade de ser curado. Eu estou aqui esperando Jesus. E quando ele se aproxima, finalmente chegou a hora. Ele vai passar por aqui. E sabe o que ele faz? Manda ir procurar o pastor. Ah, não. É isso que tem para dar? Esse Jesus que curou o coxo, que curou o cego, esse Jesus que fez tanta coisa linda que nós ouvimos falar, multiplicou pães e peixes, e as multidões iam a êxtase de alegria.
me mandou para o sacerdote que nem vai me receber. Você não pensa assim, não? Mas esses homens não colocam condição para o discipulado. Por isso que eu disse que nós tínhamos algo a aprender com o curado, ou com os pacientes aqui. Eles olham para Jesus como quem está olhando para Deus. E qualquer coisa de Deus é melhor que nossas provisões. Qualquer direção do Senhor é melhor do que nossas resoluções e provisões próprias. Às vezes parece singelo demais o caminho de Jesus. Para que orar? Ei, irmãos, eu escuto isso demais. Para que orar, pastor, se Deus não faz nada? Sabe por que você tem que orar? Porque Ele te escuta. E esse ouvido que te escuta é divino. E pode todas as coisas. Você está frustrado porque Ele não está te respondendo como você gostaria. Porque Ele te mandou ao sacerdote e você não foi. Porque Ele te mandou a escritura e você está com preguiça achando que não funciona. Porque Ele te mandou orar e você não tem orado. Porque Ele te mandou buscá-lo em jejum e você não tem jejuado. Porque Ele te mandou abrir a boca e ser missionário e você não tem falado dele. Porque você tem gasto a sua vida construindo o seu castelinho, achando que a vida é sobre isso. Aí você vai, claro, olhar para mim e falar assim: para que orar, pastor? Porque você está fora do plano. Porque você talvez não esteja com problema suficiente para buscá-lo como quem busca um médico. Quando esses homens escutaram essa resposta tão estranha, tão vazia, aparentemente tão fria e tão inócua, o texto diz o seguinte: aconteceu o quê? Eles já estavam lá. O verso seguinte nem pegou eles levantando, não deu tempo. Me entenda aqui a paráfrase imaginativa. Estava anotando ali o seu Lucas. Ele escreveu isso muito tempo depois, tá? Mas me permita. E, indo eles, foram purificados. Deixa eu colocar isso da seguinte forma: quantos passos de obediência são necessários para que você veja a intervenção de Deus na sua história? Você sabe? Se você obedecer, você vai saber contá-los. Porque os sinais seguiam os que criam e não o contrário. Crente não busca sinal, crente caminha em obediência. E os sinais é que tem que dar um jeito de seguir os crentes. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Inclusive nossas dores. E não inclusive, mas especialmente nossas lutas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso que esse mesmo texto paulino segue dizendo: o que nos separará do amor de Deus? Será luta, espada, nudez, fome, perseguição? Coisas do presente, coisas do porvir? Nada, nada dessas coisas tão assustadoras e indesejadas nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Mas elas ocorrerão e serão palco de demonstração do amor de Deus conosco. E no caminho foram purificados. Não condicionaram a obediência ao que esperavam. Não procuraram sinais e provas antes de obedecer. Não começaram a olhar em si se isso daria certo. Não fizeram como Gideão. Não provaram a Deus. Levantaram e foram. Quantos passos de obediência são necessários? Joga sua âncora fora. Enquanto a gente está vendo e se agarrando à âncora, ela não surte efeito. Os passos de obediência muitas vezes são passos de fé.
ouse obedecer a Deus. Pastor, mas como é que eu vou saber o que Deus quer de mim? Essa é a pergunta de quem não está interessado em obedecer como esses homens. Porque Deus não tem algo que Ele quer de você. Ele quer de nós como igreja. Ele quer de nós como povo dEle. Deus não tinha um plano específico para cada um dos 10. Ele tinha uma ordem para todos. Levantam-se e vão ao sacerdote. Obedece no simples primeiro. Isso Ele quer da igreja e você é a igreja. Seja fiel. Leia a Escritura, busque o Senhor Jesus aqui, conheça-o melhor, pise onde Ele pisa. Seja justo e honesto, tema a Deus. E o sacerdote, meus irmãos, é o único que poderia devolver àqueles homens a restauração completa. Porque o sacerdote era a autoridade pública de dar documentação para aqueles homens, dizendo: estão sãos e podem voltar ao trabalho, à família, podem voltar a ter documentos e direitos perante a sociedade. Não era apenas um testemunho de fé, era uma restauração completa de vida. Deus estava devolvendo àqueles homens não apenas a saúde que tanto queriam, mas também a dignidade e o nome. Essa é a obra de Deus. Ela não vem pelas metades e de forma duvidosa. Eu quero encerrar lendo a poesia cantada de Estevão Queiroga, que diz o seguinte: quando eu parti, partiu-se em mim meu coração. Meus pés tremeram ao pisar em outro chão. Que a minha companhia era a solidão. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Por sob a estrada anoiteceu e amanheceu, e eu vi que os dias mais sombrios também são teus. O homem que eu parti de casa se perdeu, e a caminhada fabricou um novo eu. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. E a mãe da esperança é a provação. O caminho muda, e muda o caminhante. É um caminho incerto, não um caminho errado. Eu, caminhante, quero o traçado terminado, mas no caminho, mais importa o durante. Deixei pegadas lá no vale da sombra da morte, um solo infértil aos meus muitos defeitos. Minha vida alargou-se em caminhos estreitos, e eu vi você, a partida e o norte. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. E a mãe da esperança é a aprovação. Que Deus nos faça aproveitar nossas dores para buscá-lo mais. No nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus bendito, Pai de nosso Senhor e também nosso em Cristo. Louvamos o Teu nome nesse lugar e te pedimos por esperança, te pedimos por fé e um ano vivido como discípulos mais comprometidos com o Senhor. Assim te pedimos a bênção e a Tua graça. Amém.